gostaria de iniciar minha fala lembrando que eu sou juiz do tribunal há 15 anos e antes de assumir a magistratura fui servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, da 6ª Região de Pernambuco, onde fui oficial de justiça, trabalhei na realização de cálculos trabalhistas e posteriormente fui chamado para assessorar magistrados, né? Na época que eu fui oficial de justiça, uma frase me era repetida muitas vezes, como não poderia deixar de ser, eu jamais me esqueci dessa frase, né? Diziam por lá que o oficial de justiça é o juiz andando. Alguns diziam também que eram os braços e pernas do juiz. Na minha prática como oficial de justiça, eu constatei que essas expressões eram verdadeiras, né? Mas eram muito pobres para descrever a realidade que se vive na rua, entendeu? Por quê? Porque o oficial de justiça é que recebe toda a carga negativa dessa relação entre que se dá entre juiz, que é quem exerce o poder jurisdicional, e o destinatário da ordem. Então, muitas vezes é muito mal recebido nos locais, né? E é uma função muito árdua, do ponto de vista do estresse, muito pouco reconhecida do ponto de vista das relações funcionais, né? E esse foi um dos fatos que me trouxe aqui a proferir essas palavras sobre esta função, certo? Eu acho que o oficial de justiça, ele serve de mola, de amortecedor na tradução dessa assinatura fria que é posta na ordem judicial e o destinatário final dessa ordem. Eu sei que ele muitas vezes ouve impropérios, xingamentos à mãe do juiz, tudo isso são fora a dificuldade da dificuldade do exercício do cargo. Pois bem, mas essa dificuldade ela é observada principalmente por quem exerce o cargo com apego à função, né, com responsabilidade, com disciplina. E claro que aqueles que transgridem esses deveres, com certeza não vão ter essa mesma percepção que eu tenho, que a maioria deve ter também da função. Entendeu? Afinal de contas, há essa possibilidade. Temos no Brasil uma cultura de desacreditar na autoridade, né? De não atender às ordens judiciais, e o oficial de justiça é a primeira barreira transposta por essas pessoas. Pois muito bem, certa feita estava eu no cumprimento de um mandado judicial em uma das varas do trabalho da cidade do Recife, quando cheguei no balcão e fui fazer uma diligência em cartório. Eu queria ter conhecimento do processo para cumprir com exatidão aquilo que o juiz havia determinado. E fui impedido de entrar, entendeu? E fui colocado, claro que isso, apressadamente, sem que eu me identificasse antes, e fui colocado para aguardar os demais, que eram partes, procuradores. E aí surgiu a minha ideia de proferir o seguinte comentário: se nós, na nossa casa, somos tão mal recebidos, imagine na rua. Claro que todo mundo concordou, né? Inclusive os servidores que estavam do lado do balcão, do lado interno do balcão, e claro que isso quebrou o gelo, né? E eu consegui obter as informações que eu queria. Isso é só para ilustrar a dificuldade do trabalho dos senhores.
repito, para quem se empenha no desempenho dessa dificílima função, para quem procura os meios de contornar o real cumprimento da função, isso se torna muito mais fácil. Mas eu não cheguei aqui para falar da minha vida, não dá para falar da minha experiência como oficial de justiça, e sim para ter uma conversa com os colegas sobre os procedimentos nos cumprimentos dos mandados judiciais, né? A figura do oficial de justiça, ela é de suma importância em um dos 3 processos nos quais o Código do Processo Civil é dividido, em um dos 4, né? Que é a parte da execução fundada no título extrajudicial, que é aplicável à execução fundada também no título judicial. Simplesmente porque a execução, há 2 figuras de proeminente envergadura na execução. Uma é a figura do juiz, que é quem emite as ordens, e a outra é o oficial de justiça, a quem compete cumprir as ordens. É tanto que um dos primeiros artigos da parte de execução, há um artigo genérico que fala que o juiz determinará e o oficial de justiça cumprirá essas ordens, né? Mas antes de entrar de forma pormenorizada nesse aspecto, eu gostaria de tecer alguns comentários que são básicos na minha percepção, mas que nos ajuda a entender o nosso papel aqui enquanto servidores do Poder Judiciário. O Poder Estatal é dividido em 3 funções: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele exerce a função judicial, que antigamente nada mais era do que a função de dizer o direito, trazer e dizer o direito, conhecer e dizer o direito. Isso na minha época de faculdade, década de 90, essas lições já foram ultrapassadas. Hoje a doutrina evoluiu e a tese dominante é que o poder jurisdicional é a função de fazer a lei ao caso concreto, mas não só isso, fazer e realizar e efetivar aquela lei que o poder jurisdicional emite quando julga um processo. E não se pode falar em poder jurisdicional sem efetividade. E um dos instrumentos de efetividade da jurisdição é o oficial de justiça, certo? Então, jurisdição, se o advogado, os membros do Ministério Público, são funções imprescindíveis ao exercício da jurisdição, com muito mais razão, o oficial de justiça também é imprescindível ao exercício da função jurisdicional. Por quê? Porque apesar de se implantar o processo eletrônico, sempre vai haver os casos onde as informações do processo eletrônico terão que ser transformadas em atos reais, cujo cumprimento cabe ao ser humano, em especial ao oficial de justiça. Pois bem, a gente trabalha hoje com o atual Código do Processo Civil, né, que é um livro, é um código de normas que deve ser revisto, revisitado, não só pelo juiz, mas pelo oficial de justiça. Se na norma existe um dispositivo legal impondo ao juiz o dever de se manter atualizado, esse mesmo dever é imposto aos oficiais de justiça. Então, eu queria externar essa posição, porque não cabe ao oficial de justiça, nem ao servidor, ficar esperando que o Tribunal de Justiça venha nos oferecer cursos
para que a gente exerça a nossa atribuição tecnicamente e com conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que o cidadão, que o servidor não se atualiza, ele vai estar negligente no cumprimento da sua função. Pode inclusive sofrer penalidade, como é o caso de juízes que sofrem penalidade. Por quê? Porque esquecem do direito, né? Vão para a prática, às vezes a prática é o código e o direito fica para trás. Então é função também do oficial de justiça, ao contrário do que o colega Antônio Henrique já externou aqui, é função do oficial de justiça se manter atualizado, como é função do médico, como é função do contabilista, de todas as profissões, que o mundo vive em constante modificação, certo? Cabe a gente, enquanto profissional, tendo o compromisso de prestar um bom serviço ao Estado, manter essa atualização por conta própria, a despeito do tribunal não nos fornecer esses meios. Eu acho que essa é a minha função, até porque todo servidor é obrigado a cumprir um princípio que é de criação recente, mas que já é um princípio da administração privada, que é o princípio da eficiência. Eu pergunto aos senhores, como é que eu vou ser um servidor eficiente se eu não conheço o trabalho que eu desempenho? Então isso para mim sepulta essa tese de que eu não tive chance de estudar, que o tribunal não dá curso. Cabe a cada servidor, como cabe a cada juiz, buscar as ferramentas que estão aqui no Código de Processo Civil, entendeu? Se não encontrar, manuais para o oficial de justiça, como tem manual para escrivão, chefe de cartório. Então isso é dever nosso, como é dever do juiz, do servidor, das partes, de colaborar com o Poder Judiciário. Caso haja dificuldade, cabe a esse servidor procurar o juiz para verificar entendimento e tirar dúvidas. A gente sempre recebe, eu mesmo como na condução de alguns processos, já fui recebido por oficiais de justiça para perguntar meu pensamento a respeito de certa matéria, né? Eu atendo com presteza, porque eu entendo que o trabalho de vocês é mais direcionado à rua, não pode estar perdendo tempo dentro das secretarias dos fóruns. Pois bem, quero gizar isso, quero repisar nessa tecla que cabe a cada servidor procurar se atualizar e se manter atualizado sobre o instrumento de trabalho dele, que é a norma, o Código de Processo Civil. Claro que ocorreram muitas mudanças, né? Mudanças em aspectos formais, principiológicos, né? E claro que isso afeta no trabalho do oficial de justiça. Em relação houve a criação, foi dado um princípio, há vários princípios, a condição de normas fundamentais do processo civil. Dentre esses princípios, eu queria falar de um, que é o princípio da resolução consensual do conflito. Em resumo, como opção política, o novo CPC, entendendo que o conflito não se resolve no processo, mas sim quando as partes se compõem, deu um instrumento ao oficial de justiça para quando, ciente da proposta concreta de um acordo, certificar, atrás do mandado, local certo, que aquela parte está propondo um acordo. O juiz analisará a viabilidade dessa proposta, se realmente é uma proposta concreta, e isso, sobre essa proposta, se manifestará a outra parte,
E claro, se for uma proposta viável, ela será homologada e o processo findará. Então, eu estou dizendo aqui que esses princípios não vinculam apenas a figura do juiz, mas de todos os atores do processo, dentre eles os oficiais de justiça. Ou seja, antes de proceder uma penhora, um arresto, um sequestro, uma prisão, cabe aos senhores indagarem daquela parte se há possibilidade de resolução consensual do conflito. E se essa proposta for concreta e positiva, os senhores podem trazer ao conhecimento do juiz, né? E isso evitará que um litígio se perpetue, né? E essa pacificação não ficará adstrita ao mundo jurídico, mas sim à seara social, que é o mais importante, que é dirimir os conflitos sociais e não apenas os jurídicos. Eu sempre recordo que a melhor resolução de litígios, as melhores resoluções são aquelas construídas pelas próprias partes. Pois bem, eu não sou dado ao magistério e vou ter que fazer algumas consultas aqui ao material objeto do meu tema, né? Que é procedimentos e cumprimentos de mandatos de execução civil, certo? Eu gostaria de lembrar aos senhores que, apesar da função dos senhores ser mais concentrada na fase executiva, no processo de execução, seja no processo de execução de título judicial ou extrajudicial, muitos dos ensinamentos que os senhores terão que consultar estarão na parte geral do Código do Processo Civil. Bem, eu falei aqui do poder jurisdicional, né, poder de formar, estamos vivenciando hoje a era da efetividade do processo. Porque na minha época de faculdade, o que era apresentado como prática salutar era o julgamento do processo. E o julgamento nada resolve, se não der a cada um aquilo que é buscado no processo. Então, para isso, o oficial de justiça tem uma função relevante no sentido de cumprir as ordens judiciais, de cumprir com exatidão as ordens judiciais e de trazer ao juiz, ao mundo do processo, informações que são necessárias ao desenrolar daquele processo, caso a certidão seja negativa. Comumente a gente se depara com certidão no qual a parte do oficial de justiça, estou falando da minha prática como juiz, entendeu? Não vou nominar e nem isso é construtivo, mas a gente se depara com certidões negativas de oficiais de justiça que não dizem nada, que não levam o juiz a lugar nenhum, não levam o juiz a lugar nenhum e não levam também a parte a lugar nenhum. Entendeu? O oficial de justiça disse que não encontrou o veículo, por exemplo, se trata de um mandado de busca e apreensão de veículo. Isso para mim diz pouco. Ele tem que procurar indagar das partes, das pessoas que vivem naquele ambiente, endereço do mandado, o que foi feito com esse veículo, onde está esse veículo, por que subiu, porque assim o juiz vai ter elementos fáticos para tomar uma decisão fundamentada na certidão do oficial de justiça. E a parte vai requerer, com base nas informações daquela certidão, outras providências, né, que redundem na efetividade do processo.
como oficial de justiça, além de agente da efetividade das decisões judiciais, que é um dos princípios do Código do Processo Civil, ele é agente também da proposta de solução consensual do litígio e deve certificar essa proposta concreta nos autos. Inovação do novo Código do Processo Civil. Eu me referi a fatos aqui que, na realidade, eu me passei e conduzem e tratam de outro princípio do Código do Processo Civil, que é o da cooperação. Todos são obrigados a cooperar com o Poder Judiciário, né, para a prestação jurisdicional justa e efetiva. Como o oficial de justiça pode fazer isso? Se municiando dessas informações que ele pode colher quando estiver cumprindo os mandados. Ou seja, paradeiro do réu, paradeiro dos bens, entendeu? E mudança de endereço, para onde foi o réu atualmente, certo? Então, se o oficial de justiça observar o princípio da cooperação, ele vai dar uma certidão muito mais detalhada e cheia de dados que ajudarão não só o juiz, como as partes e advogados a perseguir com mais veemência esse princípio da cooperação e da eficiência. O princípio da eficiência consiste em posto constitucionalmente a todo agente público, né? Consiste em cumprir a função pública, né, com celeridade, presteza, em menos tempo e com menor emprego de recursos públicos possível. Isso é um aspecto objetivo. No aspecto objetivo, não diz muito respeito ao tema em debate, né? Mas diria respeito a como se organiza o trabalho do oficial de justiça numa comarca de grande porte ou até de pequeno porte, certo? Aqui há pouco tempo foi implantada a central de mandados. Então, essa central de mandados, ela, além de implementar na prática o princípio da igualdade, que todo oficial de justiça vai cumprir todos os mandados de todas as naturezas e vai cumprir equitativamente o mesmo número de mandados dos demais, pelo menos teoricamente. E a eficiência, um aspecto importante é evitar prática de ato desnecessário ou que o oficial de justiça saiba, tenha certeza ou deveria ter certeza que o ato é nulo. Não é incomum chegar no final do processo, muitas vezes depois de tramitar em grau de recurso, se constatar uma nulidade por um ato falho de algum servidor, seja oficial de justiça ou até mesmo de juiz. Então, essa eficiência consiste nisso, na prática correta, no menor tempo possível, do ato processual com perfeição técnica. Outra mudança interessante que os senhores vão, eu acho que pensam como os demais funcionários, não só oficiais de justiça, devem ter que imaginar que não tem nada a ver com isso, né? Tem uma norma criada pelo novo CPC que trata do julgamento, da cronologia, da prioridade de julgamento dos processos segundo a data de conclusão. O juiz é obrigado a julgar os processos conforme eles são
feito conforme o cartório faz conclusão. O Código de Processo Civil, ele não tratou dessa questão com relação ao oficial de justiça, mas tratou com relação ao escrivão e ao chefe de secretaria. Eu pergunto aos senhores: os senhores são obrigados a cumprir pela ordem cronológica de recebimento do mandado? Claro que sim, porque isso é norma, além de ser uma norma do Código de Processo Civil, isso realiza no ambiente normativo o princípio da igualdade. Igualdade daquele litigante que tem que ser observada. Não é igualdade do oficial de justiça, é igualdade dele, ele tem que ser tratado da mesma forma. Então, se o oficial de justiça pega o mandado dele e, por ser mais difícil, coloca o malfadado mandado no final da fila para ser cumprido, vai estar aviltando a garantia, o direito fundamental à igualdade. Então, essa norma, ela é aplicável a todo servidor público, independente de ter constado no CPC, só em relação a juiz e ao diretor ou escrivão. Ela é aplicável ao oficial de justiça, com certeza. Não precisa muitas divagações teóricas ou consulta de doutrina. E eu olho do ponto de vista disciplinar, certo? Se eu pego um mandado e coloco ele no último lugar da fila para ser cumprido, e aquele cliente se sente prejudicado, isso é um indício de que alguém foi preterido. Como se eu julgo um processo de alguém, entendeu, que está no início da fila de conclusão, e deixo o jurisdicionado, que já tem um processo concluso há mais de um ano, sem proferir sentença, aquilo vai militar contra mim a presunção de que eu estou preterindo o direito daquele litigante. Observe, a gente está falando aqui de princípio, que eu acho que vocês nem imaginavam que uma pequena aula do formato pouco proposto fosse discorrer sobre princípios, mas os princípios são importantes, né, e eles devem ser cumpridos. Por quê? Porque a gente deve sempre buscar dar efetividade àquilo que é mais importante no Estado democrático de direito, que é a Carta Magna, a Constituição. Falei da ordem cronológica, aí vocês deveriam consultar o artigo 12, que tem lá as exceções. Idosos, crianças, idosos não tem lá, mas idosos, a pessoa idosa tem tratamento prioritário, a criança tem tratamento prioritário, os processos urgentes fogem dessa ordem cronológica, mas entram em ordem própria. Então, no meio dos processos urgentes, dentro dos processos urgentes, vocês vão observar a ordem cronológica de cumprimento dos mandados. Outra exceção, metas estabelecidas pelo CNJ. Hoje a gente está sendo praticamente constrangido. Muitos colegas estão recebendo intimações para prestar informações porque não cumpriram a meta do CNJ, a meta vigente. Uma das metas, julgar todos os processos distribuídos no ano de 2014. Então, vocês têm que ter conhecimento dessas metas e colocar no grau de ordenar esses cumprimentos desses mandados
com base nessas informações aqui no artigo 12. Então, é uma função importante do oficial de justiça, que é coadjuvar o juiz no exercício do poder de polícia na manutenção da ordem pública. O juiz tem o poder jurisdicional e, como autoridade, ele tem o poder de polícia, que é o quê? Que é limitar, né, o gozo dos direitos e prerrogativas em detrimento do próprio direito. Então, aos senhores, na medida do possível, não estou exigindo aqui que os senhores entrem em luta corporal com a pessoa que está bagunçando aqui no fórum, nem nos locais de trabalho, né? Mas que, na medida do possível, né, tome essas providências para coadjuvar na manutenção da ordem, que é um dos atributos do poder de polícia. Uma inovação que eu gostaria de registrar no novo CPC é que as certidões exaradas pelo oficial de justiça, se possível, nelas conste o nome de 2 testemunhas. Eu sei que na prática isso é quase impossível. Ninguém quer se meter nessa questão do oficial de justiça no cumprimento da ordem judicial. Mas se isso for possível, pelo menos o nome, vocês coloquem nas suas certidões o ato, até como garantia própria e também como forma de controle da licitude ou da exatidão dos atos. Porque toda função pública, ela tem como um dos requisitos que seja controlada, pelo menos as administrativas. As políticas já são objeto de controle político, aí é outra história. Bem, deve lavrar a certidão do ocorrido com toda a riqueza de detalhes, entendeu? Eu não estou sugerindo aos senhores que façam um tratado de direito ou de prática jurídica numa certidão, mas que declinem nessa certidão onde, quando, né, o horário, a data, onde foi cumprido o mandado, se foi cumprido no endereço que consta do mandado, se não, quem presenciou, certo? Isso é importante. Isso é muito importante porque para fornecer subsídios aos advogados que defendem os interesses dos litigantes e ao juiz, e como instrumento de fiscalização da lisura do cumprimento do mister de vocês. O oficial de justiça é uma das figuras mais citadas no Código do Processo Civil, né? E o processo de conhecimento optou por não chamar a atribuição de oficial de justiça para funcionar nele, pelo menos nos atos de citação e intimação. Então a regra é o quê? É a citação pelo correio eletrônica, né? E aí, caso não seja possível ocorrer, que é chamado o oficial de justiça para fazer a citação e para que cumpra os mandados. Então, a princípio, não há questionamentos a respeito do prazo quando se tratar de processo de execução. Por quê? Porque esse prazo não vai, o decurso desse prazo
não vai redundar na prática de outro ato processual pelo oficial de justiça sem devolver aquele mandado. Então a regra é a seguinte: o oficial de justiça cumpre o mandado e devolve para o cartório, e o cartório sim é que vai certificar o transcurso daquele prazo. Repito, processo de conhecimento, processo de execução é processo específico, não vai incidir essa regra geral, que é da devolução do mandado, da devolução do AR, entendeu? Da intimação do oficial, da intimação da parte do cartório, da audiência de conciliação, que são dados peculiares ao processo de conhecimento. Há também uma regra, mas essa regra é só para esclarecer, né, que quando se intima uma pessoa para que ela própria cumpra uma determinação judicial, aquele prazo corre a partir desse instante em que a pessoa é citada. Então, vou dar um exemplo. O oficial de justiça, no processo de requisição de documento público, o oficial de justiça vai lá, visita o gabinete do secretário de saúde, que é o caso mais. E aí o juiz está requisitando uma série de procedimentos administrativos dessa autoridade. Como o cumprimento daquela obrigação diz respeito à atuação da autoridade e o juiz, por exemplo, concedeu 5 dias, cabe ao oficial de justiça intimar essa autoridade, reter o mandado sem devolver o cartório até o decurso daquele prazo, e depois desse decurso vai lá e faz a busca e apreensão desses documentos. Por que essa regra específica? Porque a maioria dos atos processuais relativos às partes, aos terceiros que porventura venham intervir no processo, são praticados através dos procuradores, que são os advogados. Mas há atos que só a parte pode praticar como uma obrigação negativa ou uma obrigação de fazer, entendeu? Se eu consigo eliminar obrigando um plano de saúde a autorizar que uma pessoa doente em estado terminal seja submetida a um tratamento médico, né? O advogado não pode cumprir aquela obrigação. Quem pode cumprir o responsável pelo plano de saúde. Bem, a citação, o Código do Processo Civil, eu não gosto ainda desse Código do Processo Civil. Eu acho que ele tem muita firula, muita tecnia, né? Não gosto da redação, né? E acaba que dificulta muito a vida de quem está começando a trabalhar com ele, e a rigor somos nós, né? Pronto, vencemos essa fase aqui do processo de conhecimento. Aí vamos passar para o calcanhar de Aquiles do processo, que é a execução. A execução é quando se põe em choque essa dupla faceta, efetividade e inefetividade. A execução é efetiva, sim, contra grandes corporações, contra grandes bancos, né? Contra gente que não tem como se furtar a ação do Poder Judiciário, até porque o processo eletrônico, já dispomos com instrumentos eletrônicos, já dispomos de alguns meios, né, para buscar dinheiro na conta dos bancos e das grandes corporações, sem
passar por aquela via crucis, que é o processo de quê? De citar o executado, de esperar o decurso do prazo, de penhorar, de avaliar, de alienar. Então, a efetividade do processo morre na execução, certo? Não tenho uma menor dúvida disso. Por quê? Porque é muito difícil, principalmente em tempos de crise, né, encontrar bens que sejam de fácil interesse de quem vive arrematando, né? Porque a arrematação, ou os leilões, ao contrário do que se possa pensar ou imaginar, os grandes interessados nesse tipo de transação são pessoas que vivem daquilo, são empresas que vivem daquilo, e não o arrematante individual, porque ele não consegue sobreviver nisso. Ele tem que ser especializado, ele tem que saber que arrematando não sabe o estado que vai encontrar o bem. Então isso redunda no quase fracasso da execução. Bem, gostaria de retomar um tema aqui que eu esqueci, que é relacionado ao litisconsórcio multitudinário. O que é isso? Litisconsórcio multitudinário é aqueles processos onde há interesse de várias pessoas, não só de um pequeno grupo. Dou como exemplo as invasões de terra por movimentos sociais, as invasões de conjuntos habitacionais por movimentos sociais, né? O Código do Processo Civil havia duas posições, e adotou uma que eu ainda não verifiquei se ainda não formei meu convencimento sobre acerto ou erro. Então é o seguinte: o oficial de justiça recebeu um mandado de reintegração de posse, cabe a ele fazer a reintegração de posse, citar aquelas pessoas que estão no local, entendeu? Identificando aquelas pessoas que ele puder identificar. Para complementar o princípio contraditório, é feita a citação dos demais através de edital. A doutrina proposta por um doutrinador desses daí era que o chefe do movimento fosse citado e intimado para desocupar o imóvel, né? E aquela intimação servisse como meio de comunicação processual para todos os integrantes do movimento. Não foi essa a tese aceita, e o legislador acabou acatando essa tese, né? Sei da dificuldade de um oficial de justiça chegar no acampamento sem terras e começar a pedir o documento do cicraninho, do fulaninho, né? Para qualificar na sua certidão, pegar o nome do RG, né? Tudo depende de bom senso, né? Depende de bom senso. Vocês fazem aquilo que está ao alcance de você, e não somos nós que vamos jogar pedras ou nem desqualificar o trabalho dos oficiais de justiça, até porque a grande maioria desempenha com afinco a função. Conheço grandes oficiais de justiça aqui em Feira de Santana, nas comarcas onde passei, e a função do juiz é de servidor, que nós somos servidores, apesar da pecha de agente político, no real mesmo somos servidores, embora legitimados como agente político pelo texto da Carta Magna. Pronto, aí o CPC foi lá e disse: a citação é a convocação do réu ou do executado para compor a relação processual. Essa citação, para quem faz direito ou quem tem alguma noção de direito, ela é um ato que ela representa um pressuposto de validade da relação processual.
Sem a citação, o processo é nulo. Ele pode ser anulado, indo até no Supremo, se funcionou, se a participação, sem o conhecimento do acionado, dos acionados, ou do terceiro interessado, é uma relação nula. Então, temos que ter cuidado, principalmente na citação de empresas, certo? A citação de empresas, os sócios, muitas vezes não aparentam, não se apresentam, e o oficial de justiça, né, já com um monte de mandado para cumprir, ele vai na lei do menor esforço e entrega a citação a qualquer pessoa, né, ao encarregado, né? Se a empresa comparecer no processo, tudo bem, suprida a falha. Se não comparecer, a empresa deixa recorrer ao tribunal, o tribunal confirma, na fase de execução, de cumprimento da sentença, chega aqui: não, doutor, eu nunca fui citado, esse fulaninho aqui não figura no meu quadro social, ele não tem poderes para receber a citação. Então, cuidado. E outro aspecto que deve ficar claro é que a citação, ela é pessoal, entendeu? Ela é pessoal. Claro que, como toda regra, tem exceção, né? Certo? A empresa pode ser citada pela via postal, na pessoa do responsável por receber a correspondência. É válida? Sim. É válida. A pessoa pode ser citada em caso de condomínio ou em locais onde tem controle de acesso, na pessoa responsável pelo recebimento das correspondências. Isso eu estou me referindo à situação pelo correio, que não é muito o caso de vocês. O caso de vocês é outro. Então, primeiro, situação ou citação é ato pessoal, que deve ser na pessoa de quem, da parte, ou então do representante da empresa. Faça todo o esforço para encontrar esse bendito sócio com poderes de direção e de representação, ou a própria pessoa, e a própria pessoa, sob pena de nulidade. Houve uma mudança não muito aprazível ao já extenso rol de atribuições dos senhores, que é o cumprimento os atos processuais da oficial de justiça. Os atos processuais podem ser cumpridos das 6 às 20 horas, mas a citação, intimação, a penhora, pode ser cumprida em feriado, dia feriado, recesso forense, certo? Eu não sei onde estava com a cabeça esse legislador que não pensou nos queridos oficiais de justiça, valoroso quadro do qual orgulhosamente já integrei. Então, eu acho a norma desumana, porque enquanto todo mundo está de recesso, de férias forense, onde tem, o oficial de justiça é obrigado a cumprir seus mandados nas férias, feriados, certo? Detalhe, para isso ele não precisa de autorização judicial, a autorização já está na norma, ok? Citação, intimação por hora certa. Houve uma mudança salutar. O oficial de justiça precisa ir apenas 2 vezes no endereço da parte, da pessoa que vai ser intimada. Contudo, um dos requisitos para esse tipo de comunicação, essa forma de comunicação, é a suspeita de ocultação, certo? Sem suspeita de ocultação, a citação, a intimação é inválida. Ele não precisa entregar a correspondência à pessoa que ele contatou anteriormente, nem a membro da família, nem a vizinho, nem a porteiro, se essa pessoa não estiver presente no momento que ele marcou, designou para ir.
Outra norma desumana com os oficiais de justiça. O CPC anterior rezava que apenas os atos de comunicação poderiam ser praticados em comarcas contíguas e em cidades integrantes de regiões metropolitanas. Mudou. Qualquer ato de constituição, penhora, busca e apreensão pode ser praticado em comarcas contíguas ou integrantes da mesma região metropolitana. É factível isso? Eu digo não. É razoável? Não. Temos o Código do Processo Civil, uma lei nacional, e ela é feita para ter vigência e ser observada por todas as pessoas de todos os entes estatais. Mas toda norma, para ser tida como constitucional, ela tem que ser proporcional. E eu não estou dizendo que é inconstitucional. Eu estou dizendo o seguinte, que ela só vai ser razoável e proporcional quando o Tribunal de Justiça fornecer os meios aos senhores para se deslocarem daqui a São Gonçalo, fazer mandado, fazer penhora, fazer arresto. Enquanto isso, na prática, ela é inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da proporcionalidade. Entendeu? E eu já estendei meu pensamento aqui para o servidor lá da Central de Mandatos. E da minha parte, como magistrado, eu não vou exigir que um oficial de justiça saia daqui para Amélia Rodrigues, né, no seu carro, sabendo que a administração do transporte não cobre os custos, né, fazer uma penhora ou cumprir uma condução coercitiva, se é que é viável isso, né, ou fazer qualquer outro ato, se ele não tiver, se o tribunal não der os meios para que ele cumpra sem financiar a administração. Porque a princípio, a administração, desde as primeiras lições lá do direito financeiro, é uma função que deve ser financiada por impostos. Isso é um princípio. O Estado tira, através dos impostos, da economia das pessoas e das empresas, os meios necessários. Então, se através de impostos, o oficial de justiça não pode ser compelido a cumprir o mandado, arcando com o custo da diligência do seu próprio bolso. Esqueci um detalhe aqui do processo de conhecimento que é aplicável também a todas as modalidades processuais. Bem, o oficial de justiça, ele se submete aos mesmos impedimentos e suspeições do magistrado, certo? O oficial de justiça não pode cumprir mandado, né, se ele é amigo íntimo da parte, se ele é inimigo, né, se ele tem a esposa que trabalha no escritório de advocacia. Então, cabe aos senhores, quando receber um mandado com essas características, certificar, distribuir, né, redistribuir o mandado. Eu não sei se isso é possível dentro das centrais de mandados, né, mas para que os senhores tenham mais conhecimento disso, eu sugiro uma consulta ao Código do Processo Civil na parte que trata dos impedimentos e da suspeição do juiz, que ele é aplicável não só ao juiz, como a promotores, como aos serventuários de justiça em geral, mudando apenas o procedimento, a forma como aquilo é esclarecido ou não. Bem, voltando ao processo de execução, eu encontrei muita dificuldade aqui
no cumprimento dos processos, na fase de execução, não é na fase, é no processo de execução. Por quê? Dá-se o despacho, cite-se a parte executada para, em 3 dias, pagar ou apresentar embargos em 15 dias. Né? Aí, bonito, o cartório faz o mandado, né? A oficial de justiça vai lá, cita a pessoa, ou dá certidão negativa, isso não nos interessa, pelo menos por enquanto, e devolve o mandado ao cartório. Olha, esse aí não é o procedimento correto, certo? O prazo do oficial de justiça na execução, ele corre a partir do momento da citação do executado. O procedimento correto é o seguinte: ele vai lá, cita, retém o mandado, vencido o prazo, ele aguarda 10 dias, porque 3 dias eu vou externar as minhas constatações práticas. Muitas vezes há proposta de acordo e as partes dão entrada aqui na distribuição e ela demora mais de 10 dias para chegar na vara. Então, por questão de bom senso, o oficial de justiça não espera só os 3 dias, espera mais tempo. Consulta no processo para verificar se houve pagamento, entendeu? Ou indicação de bens à penhora, né? Certo? Se houve pagamento, indicação de bens à penhora, se a certidão foi negativa, aí o oficial de justiça não precisa esperar esse tempo. Já profere uma exala certidão, como eu já disse, circunstanciada, né? Porque a certidão que eu recebo e que eu não sei se foi positiva ou negativa, porque não dá para entender se citou ou não citou, dada a magnitude da omissão, certo? Então, se não encontrou o executado, vai no local, constata que ele não está mais naquele local, indaga algum vizinho, algum transeunte, se conhecia fulano, qual é o paradeiro dele, né? E aí dá certidão dizendo que deixou de fazer a citação por tal motivo. Por quê? Porque não encontrou a parte a ser citada ou a ser intimada. Pois bem, ultrapassada essa questão do mandado, né, da diligência negativa, o oficial de justiça retém o mandado e aí vai fazer, eu acho que é a função mais difícil de um oficial de justiça. Penhorar bens. Primeiro, o executado, ele quer que a gente penhore lixo, certo? Ele está com a Land Rover do ano aqui, que não é do nome dele, mas ele diz: não, temos umas máquinas velhas aí, o senhor penhora isso. Aí vai aquele trabalho de convencimento que me conduziu a dizer no início que o oficial de justiça não são só os pés e mãos do juiz, eles são os amortecedores da relação entre juiz e jurisdicionado, porque ele vai com aquele jeito, experiência que ele adquire ao longo da vida e diz: não, olha, o senhor está querendo me oferecer lixo, eu quero alguma coisa que tenha valor econômico, entendeu? E aí vai aquele trabalho de convencimento, o oficial de justiça, batalhador como vai e penhora um bem que interessa ao processo e que tem valor para ser leiloado ou alienado, certo? Isso é o normal, é o ideal, é o que diz o Código Civil, né? É o que está no mundo do DVC, que para quem
juiz sabe muito disso quando se deparou lá com as primeiras aulas de direito, né? Então isso é o ideal, é que o oficial de justiça cite, espere o decurso do prazo, se certifique que não houve pagamento, se certifique de um detalhe a mais, que o executado não indicou bens à penhora, porque o executado tem prioridade para indicar bens à penhora, certo? Se o executado indicar dinheiro, os senhores devolvem o mandato com a informação que deixou de penhorar bens móveis ou imóveis, porque o exequente optou por indicar dinheiro, ou ações que têm a prioridade sobre a penhora de imóveis. Mas um detalhe que eu deixei de abordar aqui, que eu acho muito importante: o oficial de justiça, eu não sei aqui na prática como funciona, ele recebe o mandado. O mandado é o que legitima a atuação do oficial de justiça na rua, né? O que diz o código? O mandado, os requisitos do mandado, né? Deve constar o juízo, a parte, CNPJs ou de ambas as partes, ou CPF, né? Prazo, deve haver muito problema com isso, porque os prazos não saem como deveriam sair, né? Muita confusão, né? Aí ele lê o mandado, certo? Depois da leitura do mandado, ainda tem dois procedimentos que o oficial de justiça deve realizar, duas ações que o oficial de justiça deve realizar. Primeira ação: entregar a contrafé. Contrafé nada mais é do que uma cópia do mandado, se for o caso de petição inicial, processo do início do mandado de segurança, entrega com a cópia do mandado essa petição inicial. Pronto, entregou a contrafé, o cidadão se recusou, a cidadã, ótimo, se recusou, mas está ciente. Segunda ação: colher a assinatura do jurisdicionado. Então são duas ações para fechar o ciclo de cumprimento do mandado. Primeiro ele lê, depois ele entrega a contrafé e depois ele olha a assinatura da parte, da testemunha, se for o caso, certo? A parte ela tem a opção, a liberdade de não assinar o mandado, de não receber a contrafé, certo? E esse mandado é positivo ou negativo? Positivo. O oficial de justiça tem apenas que dizer que ele recusou a contrafé e recusou-se a dar a nota de ciência, certo? Pasmem que eu pego o processo aqui, que pela recusa o oficial de justiça diz que não realizou o mandado, que não cumpriu, entendeu? Certo? Isso não é compatível com a dignidade do cargo. Segundo, com a responsabilidade do cargo. Terceiro, com o grau de vencimento que é pago aos oficiais de justiça atualmente, certo? Porque estamos em crise, mas vivenciamos a mazela do vizinho, a nossa também, claro, mas sabemos que a nossa, pelo menos, todo mês estou depositando salário, por enquanto, ninguém sabe doravante. Mas imagine um oficial de justiça que tem investimentos superiores ao gerente de banco. Há muitas funções da iniciativa privada aí, que teoricamente são mais gozam de mais conceito social. Então, o oficial de justiça que faz isso, trai a dignidade do cargo e trai o administrado, o jurisdicionado. Por isso que eu digo, cabe a cada um consultar o nosso livro de cabeceira, que é isso aqui, entendeu?
De vez em quando vai lá, teve dúvida, vai lá, consulta, porque é inconcebível que um oficial de justiça deixe de dar como positivo o cumprimento do mandato, porque a parte se recusou a receber a contrafé e dar nota de ciência. Entendeu? Então, recusou certidão, dizendo que deu por intimado, deu por citado, mas ele se recusou a receber a contrafé e a dar nota de ciência. Um momento. Outra coisa de suma importância dos cumprimentos negativos de mandado. Claro que o nosso processo penal é muito mais cheio de formas e fetiches do que o Código do Processo Civil, no qual sempre se aplicou muito o princípio da instrumentalidade da forma. Ou seja, a forma é um detalhe menos importante do que a finalidade do ato, né? Para se determinar uma citação por edital, é imprescindível que a parte requeira ou que o oficial de justiça certifique que a parte não foi encontrada e está em local ignorado. Porque se ele não estiver em local ignorado, se ele estiver mudando em outro endereço, cabe ao oficial de justiça prosseguir na diligência para encontrá-lo onde ele for, onde houver indicação que o sujeito se encontra ou mudou, entendeu? Então isso é função de vocês, certo? Esse compromisso deve ter. Bem, o mandado da execução, sim, pressuposto para citação por edital válida. O que o Código diz? Requerimento da parte ou certidão do oficial de justiça informando que ele está em local ignorado. Porque ninguém cita por edital gente que tem endereço conhecido, certo? Então, temos que ter esse cuidado, cooperar para que tenhamos uma relação processual, né, célere e efetiva. O mandado na execução, ele não é só de citação. O mandado, ele é expedido, ele deve ser expedido de citação, penhora, avaliação e tem um ato que pressupõe ou que é essencial à conclusão da penhora, que é o que? O depósito. Então, só está concluída quando o oficial de justiça penhora, avalia, nomeia o depositário e aí pode devolver que está tudo certinho. Mas a penhora, caso não haja indicação do exequente, e o oficial de justiça pode penhorar o bem que ele encontrar, né? Que normalmente são móveis, né? Veículos, bicicletas, né? E aí as inovações tiraram do oficial de justiça duas atribuições que eu sempre achei chatas e bem. Por quê? Penhorado imóvel, o oficial de justiça ele era obrigado a ir no cartório fazer o registro da penhora. E lá no cartório ele gastava mais tempo para fazer o registro da penhora do que para fazer toda a penhora, desde a citação até a conclusão da penhora. Porque ninguém cobrava por isso. O oficial que substituía pegava lá, dava como recebido e depois de 3 ou 4 horas de espera, o oficial de justiça era liberado para voltar para cumprir os outros mandados. Pronto, isso acabou. Como é que é feito hoje?
eletronicamente. Foi para quem essa atribuição? Para nós juízes. O CNJ dispõe de um sistema chamado indisponibilidade de bens, certo? O juiz pegou um bem, ele pode entrar no sistema e clicar e tornar aquele bem indisponível. Com relação à penhora de veículos, ele não precisa mais, se for oficial aqui de Feira de Santana, receber aquele tratamento de primeiro mundo que o Detran daqui oferece, entendeu? Foi poupado disso, louve o legislador, mas esse registro é feito através do sistema Renagite. Então, como aqui não há depósito, depositário judicial, geralmente indica o próprio executado, né, que é a forma mais simples de cumprir o mandado, mas tem que ter a anuência do exequente, para que o executado permaneça como depositário do bem. Deixa eu consultar aqui Sim, avaliação. Avaliação é atividade do oficial de justiça. É a regra. Exceções, sim. Quando se tratar de penhora muito complexa, entendeu? De bens ou de conjunto de bens que o oficial de justiça não tiver um parâmetro para atribuir valor, ele informa o juiz vai nomear uma pessoa especialista em avaliações, né? Um técnico, um perito, né? Um perito. Dou como exemplo um prédio aqui, vamos citar um prédio aqui de 20 andares, né? Certo? Ninguém vende um prédio de 20 andares, ninguém piora um prédio de 20 andares. Dá para o oficial de justiça ter o parâmetro? Não dá. Não dá. Então ele devolve informando que não tem elementos ou conhecimento técnico para avaliar aquele tipo de bem e devolve. Da mesma forma, o mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão também é assinado pelo juiz, por quê? Porque nele está implícita, pressupõe que o bem a ser objeto da apreensão pode estar dentro de uma residência e o oficial de justiça tem o poder de arrombar essa residência para apreender o bem, retirar da esfera de vigilância de quem quer que seja, entendeu? E não só do executado ou do sujeito passivo do processo. Bem, sim, devem ser cumpridos por 2 oficiais de justiça, entendeu? O oficial de justiça deve se cercar de todas as cautelas. Por quê? Porque o cumprimento do mandado em dissonância com a lei configura ato de abuso de autoridade, né? Então a gente tem que ter muita cautela, o oficial de justiça, até o juiz que determina a diligência. Tem alguns questionamentos aqui que me fizeram. Estou retornando aqui porque a internet oscilando muito. Caiu. Citações e intimações por hora certa do mandado de segurança. A citação e a intimação por hora certa é gênero. Eu estou aqui já com gênero. Pode ser aplicado em todo tipo de procedimento e em todo tipo de processo. Um processo de conhecimento, processo processo de execução, em procedimentos especiais como mandado de segurança, mas ele pressupõe que, já foi abordado, ocultação da parte, ausência de petição inicial nos mandados de citação,
eu acho que é questão de bom senso. O oficial de justiça, se deu por falta do mandado, deve diligenciar para obter. Entendeu? Se for um caso, 2 ou 3, se for um caso recorrente, comunica ao juiz que dirige a central de mandados, para o juiz remeter ofício à vara para informar que daquele dia em diante nem todo mandado será devolvido caso não seja não preencha os requisitos legais, e um deles é ser acompanhado da petição inicial, afastamento do lar e recondução da vítima, quando o réu mora em local distante. Aqui eu acho que é caso mais de certificar e devolver, entendeu? Se o cidadão não está mais habitando aquele imóvel, não tem porquê, né? A não ser a intimação para ele não voltar para o lar. Se ele já saiu por conta própria, pronto, contagem de prazo da execução, já disse que não é a partir da audiência, a contagem é feita pelo oficial de justiça, certo? E me foi apresentada aqui uma pergunta, ou uma indagação, que é prática entre os oficiais de justiça das comarcas onde eu passei, desde a inicial até aqui não, porque deve exigir um monte de dinheiro para expedir a certidão atualmente, e o oficial de justiça com certeza não vai se dispor a pagar isso. Olha, não se exige certidão negativa de cartório para devolver o mandado se o motivo do descumprimento é a inexistência. Inexistência não, é o fato de não serem encontrados bens. Nem tampouco o oficial de justiça deve devolver o mandado fundamentando a devolução apenas na certidão de que não existem bens imóveis registrados em nome do executado. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Então, há 50 anos atrás, ou na época do Código Civil de 16, o bem que estava em evidência era o bem imóvel, certo? O que tinha valor, o que tinha segurança era o bem imóvel. Hoje não. Hoje tem muita gente que não tem uma casa para morar e anda de carro de luxo, não tem uma casa para morar, mas tem um imóvel na praia. Pode não ter aqui, mas tem em outro lugar. Então ele deve diligenciar para encontrar, certo? Lembrando que se o executado, como eu já observei, informou ao oficial de justiça: não, eu ando nesse carro, é meu, mas não está em meu nome. O que o oficial de justiça vai fazer? Penhorar o carro e explicar para o juiz na certidão. Ele admitiu que o carro é dele, mas não está no nome. Por quê? Porque na parte que trata da responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil diz: são penhoráveis os bens do executado que estão em nome de terceiros. Entendeu? Então, por isso que é muito pobre uma diligência de devolução de mandado baseada só na informação de que não encontrou bens imóveis penhoráveis. Por quê? Porque a economia hoje, ela gira em torno de bens móveis e de valores, de direitos, entendeu? Ele tem que procurar tudo isso. Tem algumas inovações que seriam interessantes tocar. Primeiro, posse. Posse é uma situação fático-jurídica que tem valor econômico. Pode ser penhorado. É difícil implementar na prática, eu sei. Mas o costume aqui, em todo o Brasil, pelo custo da regularização fundiária, é que que quem adquire o imóvel, muitas vezes não faz a transcrição para o registro imobiliário. Entendeu? Mas se ele mora naquela casa, se ele tem aquele estabelecimento comercial, aquele prédio, há vários anos,
ele tem a posse do bem. Aquilo pode ser piorado. Segundo, aplicável muito Salvador, direito de laje, direito real passível de penhora, direito de laje. Cidadão mora em Salvador, constrói no morro daquele, certo? Constrói a base, vende a laje a outro. O que comprou a primeira laje, compra a segunda laje, e assim vai. E assim vai. Chegam até o quinto ou sexto pavimento. Se forem proprietários diferentes, e não for o caso de residência para uso próprio, para moradia, pode ser penhorado. É um bem autônomo. Embora na prática seja difícil penhorar isso. Outra coisa, na descrição dos bens, o oficial de justiça deve agir de forma mais minuciosa possível. Dizer o serial, o número de série, ano de fabricação, se tiver, certo? Estado da coisa, para que serve, entendeu? Atenção, se for um equipamento elétrico. Então, ser o mais minucioso possível e, mais importante, o estado de conservação e uso. Ok? Bem, eu sei que alguém está eu pretendia fazer isso, proferir essas palavras aqui em meia hora, entendeu? Até porque, pela proposta que me foi apresentada aqui pelo Antônio Henrique, se trata de um curso de atualização, certo? E já que se trata de um curso de atualização, eu queria ser o mais exauriente possível, né? Tratar de todos esses temas. Infelizmente, o tempo é muito curto, é apenas 1 hora. Eu acho que eu já me excedi, eu acho que vocês estão com fome, e o ser humano ele não consegue se concentrar por muito tempo, né? É por fome. Então, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, certo? E longe de ser um julgamento, né? A minha referência à profissão do oficial de justiça foi uma forma de externar a minha experiência pessoal, foi uma forma de engrandecer a importância dessa profissão, certo? Como eu repito, às vezes maltratada, tratada com desdém dentro da própria unidade judicial onde ele trabalha, certo? Se é tratado assim na rua ou dentro da unidade, imagine fora. Então, parabéns a vocês, certo? Pelo trabalho que desempenham. Eu sei que há necessidade em todas as comarcas da implementação de ampliação do quadro de oficial de justiça. Se quisermos ter efetividade no processo, dependemos da figura do oficial de justiça, porque senão somente empresa constituída, empresa de grande porte, grandes bancos, concessionárias de serviço público vão se submeter às decisões judiciais, ou seja, uma pequena parcela da população. A grande maioria vai passar ao largo disso que virou moda nessas últimas décadas, que é o princípio da efetividade da justiça. Por fim, gostaria de fazer um registro. Eu não tenho a personalidade de Antônio Henrique, né? Eu já estou na época da descrença. Cheguei a uma fase da minha vida que, além de ser um sujeito muito pessimista e duvidar dos destinos
da humanidade, né? Fiquei surpreso que um jovem magistrado que chegou há pouco tempo aqui na comarca, né, se desse esse trabalho, né, de idealizar, e mais do que idealizar, de implementar um evento desse porte.